Olá, esse é mais um podcast do canal Conservador de RJ. E hoje eu pretendo falar sobre o discurso do Bolsonaro na ONU, a mais nova acusação que é repetida, não é tão nova assim, sobre a queimada em Amazônia, e a questão das empresas aliadas ao globalismo. Vou reforçar, eu já falei no outro podcast, mas para observar alguns detalhes, e principalmente nessa campanha aí de só admitir funcionários negros, que seria um absurdo se fosse o contrário. Falarei também sobre a questão do STF, mais uma vez, né, protagonista de absurdos. E aí eu digo absurdos porque é mais de um. É bem difícil não criticar essa corte. Cada vez mais difícil, porque cada vez ela está mais distante de ser uma Suprema Corte, o topo do judiciário. O judiciário num todo tem muitos problemas, isso é verdade, mas é óbvio que tem gente boa, como todos os lugares, tem muita gente boa ali e tem muita gente ruim, né? Mas infelizmente foi todo aparelhado e principalmente lá no topo. Hoje, para um juiz dar uma decisão coerente, porque existem decisões coerentes, ele sabe que provavelmente será reformada e estragada pelos andares de cima, digamos assim. Né? Então, primeira coisa, o Bolsonaro na ONU. O Bolsonaro faz o discurso na ONU, a esquerda não tendo o que criticar, fala que ele mentiu a respeito do auxílio. Né? Normal, esquerda e fazer conta é uma coisa que não bate, né? A conta deles nunca fecha. Então eles acham que dá para enganar o povo com esse tipo de coisa. E aí eles falam que ele mente sobre o valor do auxílio, sendo que eles esquecem que valor do auxílio é uma coisa, valor da parcela é outra. Né? Esquecem não, omitem de propósito. E se você somar as parcelas, mesmo quem recebeu esse auxílio padrão, chega bem perto do valor que ele falou. E houve casos, né, de quem recebeu o dobro do valor. Então esse auxílio, quando a gente fala média, a gente pega quem recebeu mais, quem recebeu menos, né, soma todo mundo e divide. Então a média daí em torno de US$ 1.000, segundo o presidente. Que na verdade, fizeram as contas, passa disso, porque se faz a conta que ele está falando é do auxílio. E só mesmo alguém com muita má intenção para propagar para falar que ele é um mentiroso, e alguém com muito pouca capacidade ou querendo acreditar em qualquer coisa quanto presidente para engolir um argumento desse. Porque, de fato, você tem que fazer as contas de todos os meses. O auxílio é tudo. Quando você fala em auxílio-desemprego é o valor todo, total. Você não pega um mês. Se a pessoa tem direito a 3 meses, é 3 meses. O auxílio é o total. Né? E o valor do auxílio emergencial é um total e não as parcelas. O próprio nome diz parcelas. Quando você compra um móvel, um eletrodoméstico, né, que não deixa de ser um móvel, um veículo, você tem um valor do veículo, mas você vai pagar em parcelas. Se você acha que a parcela é o valor do veículo, você tem um problema, porque você vai financiar às vezes aí em 60 vezes, né? Você faz um financiamento de 60 vezes, você acha então que um carro custa aquele valor da parcela que você paga por mês. Você realmente tem um problema. Teu carro, na tua cabeça, foi muito, muito, muito barato. Mas se você somar todas as parcelas, você vai ver que ainda tem juros embutidos. Então foi uma tentativa patética, mais uma tentativa patética, porque a esquerda não desiste nunca. Por isso que eu falo, é inescrupulosa, é nojenta, é imoral, é desesperada. Esse tipo de gente não tem condições mínimas de comandar um país. Né? Não tem. E aí, né, eles ignoram que na Argentina não teve auxílio nenhum, eles ignoram o caos que foi criado na Argentina, eles não tocam no assunto Maduro, considerado, né, pela ONU agora um criminoso, depois de a ONU relutar muito, porque a ONU não queria, né? A verdade é que ela não queria, mas agora não dá para negar. As coisas estão escachadas. E aí fala assim, fogo na Amazônia. Tem até um vídeo patético, diga-se de passagem, que é feito com todo aquele apelo, aquele melodrama, que deve ser feito para idiotas, né? O vídeo é feito por idiotas para idiotas, mas com a produção, com drama, onde vê aquela chama, aquela fumaça e falando que fogo na Amazônia é o ar que você respira. Primeiro, apegado a uma premissa que todo mundo sabe que é falsa. A Amazônia não é
o pulmão do mundo. Todo mundo sabe disso. Ninguém está defendendo destruir a floresta. Ela é importante para o ecossistema e tudo mais. Mas ela não é o pulmão do mundo e essa premissa é falsa, já foi desmentida há anos e anos e anos, e o cara bota isso na porcaria do anúncio para falar de ou Amazônia ou Bolsonaro. Né? Uma coisa de imbecil, uma redação idiota com imagens ali apelativas e para quem é idiota e não está dentro de uma bolha, né? Para o cara retardado. Entrega a Amazônia para a França e você vai ver o que eles fazem com a Amazônia. Porque eles sim têm fama de destruir e muito. Né? Tem mineradora aí lá de fora que já está tudo mais do que comprovado, salvo engano é da Noruega, e tem também da Alemanha, mas a Noruega é a mais gritante ali no Pará, salvo engano, ela fica no Pará. A França, assim, nós podemos ver o estado da Guiana, né, o estado que eu quero dizer não é nem o estado com E maiúsculo, é o estado que eles deixaram a Guiana mesmo, porque lá não é nem o estado, até hoje é colônia. E exploração pura, um inferno. O que eles fizeram com os países da África, porque a França foi um dos que mais bateu nas suas colônias, inclusive para dar a independência, digamos assim, endividou um montão. Então é bem complicado. E aí, vários países da Europa que não têm moral nenhuma para falar nada, criticando, né? E falando sobre a Amazônia. Mas aí a gente tem a garotinha maluquinha lá da Suécia, a gente tem a ator aí que sabe porra nenhuma do mundo, né? Enfim, esse tipo de gente, porque é o porta-voz, né? O idiota útil, como teve aí eu não sei nem qual foi o título que ela ganhou, acho que foi Circuito de Saquarema, terceiro lugar, Circuito de Saquarema de vôlei. A garota aí do vôlei que sabe-se que é filha de um salvo engano, cineasta, que totalmente alinhado com a esquerda e de uma ex-jogadora de vôlei, enfim, né? Aí vai falar, vai querer lacrar num campeonato aí, uma coisa ridícula, mas é aquele negócio, é o porta-voz, né? E já se levantou que tem patrocínio, que tem Bolsa Atleta, ou seja, você tem Bolsa Atleta de 11 mil e pode falar que, mas isso é uma bolsa que incentiva o esporte. Não, cara, não é não, porque olha só, você tem que procurar patrocínio privado, me desculpa, vai procurar patrocínio. Não tem patrocínio para todos os atletas, 11 mil é absurdo, isso não é bolsa. 11 mil não é bolsa para atleta. Porque um policial ganha menos do que isso e ele não está ganhando bolsa, ele está trabalhando. Você pega um soldado hoje da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ele ganha muito menos do que 11 mil para arriscar a vida a noite inteira trocando tiro com marginal para garantir a vida da sociedade, e o dele não é bolsa não, o dele é soldo, é salário mesmo, e ele ganha menos. Um policial civil que tem a atribuição de investigar a vida das pessoas, se ele fizer uma cagada no inquérito, ele pode estar ali indiciando um inocente ou deixando de indiciar um culpado. O cara tem uma responsabilidade gigante, porque quem já foi investigado ou quem já viu alguém ser investigado sabe disso. Mas esse policial civil não ganha 11 mil reais. Então, pelo amor de Deus, 11 ou 8 mil, como outro atleta ali estava na lista, se eu não me engano, é um absurdo, porque isso não é bolsa. Pô. Bolsa é para você ter ajuda de custo, era para ela ter o que comer. Agora, tem outros patrocínios e ainda assim ganha bolsa. Se quer patrocinar, vai patrocinar atleta iniciante, aquele que não tem patrocínio nenhum, você dá a bolsa. Agora, quem tem patrocínio tem que ser cortado dessa bolsa. Né? Mas, enfim, vou continuar, porque isso não é tão relevante, até porque a opinião dela não quer dizer porcaria nenhuma. Não entende nada de política, só gritou, só deu um gritinho, né? Mas vá lá. Então, isso é interessante de colocar aqui. Outra coisa interessante são as empresas alinhadas ao globalismo. Como eu já falei, usando aí os Sleep Giants, usando aí, no caso do Facebook, a lupa para poder perseguir o conservador sem ter a coragem de assumir. Mas nesse episódio aí da Magazine Luiza, né, onde só quer funcionário negro, se fosse o contrário, seria algo odioso falar que só aceito funcionários brancos, ia ter gente quebrando porta de loja, o caramba, né, os antífanos que agora acham que estão dentro da lei, sei lá, porque o Supremo já não bate mais pino, o Supremo já bate pino, já não fala mais coisa com coisa, né? Tá aí o ministro que defendeu que todos tenham um funcionário para cada um para arrumar a toga, ou seja, porque toga dobra, prende e tal, e cada um dos ministros tem um funcionário para arrumar a toga e puxar a cadeirinha, é absurdo, é brincar com a cara do povo. Mas ele defendeu isso, né?
Posso dizer aqui o nome porque tem uma reportagem a respeito disso, onde o cara fala em rede nacional, que é o ministro Barroso. Então, nesse caso, o Supremo está todo alheio à realidade, já não pensa mais com o mínimo de coerência. Ali não antes eu falava que um cara que acabou de se formar tem mais condições de ser um ministro supremo do que eles. E agora eu digo o seguinte: quem está no primeiro período da faculdade é o pior. Quem nem sequer fez uma faculdade de direito está em condições melhores do que a maioria dos ministros supremos, para não dizer todos. Por quê? Porque o cara não precisa ser formado em direito para ter coerência, para ter bom senso. Você pode não conhecer nada de direito processual, de direito material, de nada do direito, mas bom senso e coerência para você falar que o cara arrumar toga, pelo amor de Deus, isso passou fora da linha da realidade, muito distante. Mas enfim, a questão é, essas empresas globalistas, elas se apegam nisso para se juntar a um estamento e criar cartéis. Isso aí já falei e tal. Mas o caso da Magazine Luiza é um caso flagrante de racismo e não existe essa máxima de que existe o racismo reverso. Não, o racismo é racismo, até porque a lei não fala que o racismo é contra negro ou contra asiático, ou contra raças que sofreram durante o período do passado, coisas desse tipo, até porque não é raça, né, cor de pele, mas enfim. Mas o racismo, ele fala de qualquer um. Então você não pode discriminar o negro não pode discriminar o branco, não pode discriminar o asiático, não pode discriminar ninguém pela sua raça. A ideia está ali. Então, quem fala em racismo reverso é no mínimo, retardado não, é no mínimo um cara com doença mental. Porque, em regra, é idiota mesmo, é claro que quer o idiota útil, ou então é o canalha. Porque racismo reverso não existe. Todo racismo, toda discriminação por causa de raça é racismo. Então, se você fala que eu não vou te admitir só porque você é branco, é tão humilhante quanto você falar não vou te admitir só porque você é negro. Não vou te promover porque você é branco, é a mesma coisa que falar não vou te promover só porque você é negro. Então, isso não faz diferença. Você está cagando pro profissional, você está cagando para aquele ser humano ali e está olhando a cor da pele dele e tomando essa medida. E aí, para abraçar a Magazine Luiza, surge a Bayer e fala que vai tomar a mesma atitude. A Bayer, aquela que no passado produzia gás para as câmaras de gás do Holocausto. A Bayer, se quisesse fazer justiça histórica, né, pagar uma dívida histórica, ela tinha que dar vaga para judeu, porque a Bayer não trabalhou com senhor de escravo, com traficante, com dono de navio negreiro. A Bayer nunca fez nada para ajudar um navio negreiro. Mas a Bayer tem a mão suja de sangue, principalmente judeu, e se ela quer pagar uma dívida histórica, ela podia fazer isso, que a empresa que produzia o gás usado nos campos de concentração, se ela tem uma dívida histórica com alguém, é com o povo judeu. E até com a humanidade inteira. Só que parece que esse tipo de empresa, eles não... Porque tem várias empresas que se associaram ao nazismo na época, mas parece que elas ou não aprenderam, ou realmente perderam a guerra. E aí, até um amigo levantou essa frase, e eu fiz uma análise, uma reflexão, que ele fez a frase seguinte: se você vê as empresas alemãs associadas ao nazismo, que hoje são gigantescas, não dá para dizer que os nazistas perderam a guerra, de fato. E a gente vai olhando, vai fazendo assim, pô, realmente, se a gente for olhar, salvo engano, IBM, Volkswagen, Audi, né, Porsche, Bayer, Hugo Boss, essas empresas que trabalharam muito ligadas ao governo nazista, você olha esse tipo de empresa, você fala assim, o nazismo perdeu a guerra, mas essas empresas se expandiram ao lado dele e elas não foram afetadas, pelo contrário, são hoje empresas gigantescas. Mas voltando ao caso da Bayer, agora ela se junta ao progressismo, que defende globalismo, totalitarismo, tudo esse tipo de coisa, se nega a combater a China, né? Defende aí os regimes cubanos, venezuelanos, não estou falando a Bayer, estou falando a esquerda. Mas a Bayer vai para junto da esquerda. E aí fica aquela dúvida, será que a Bayer apoiou o nazismo porque ela não sabia o que ele era? Será que ela foi forçada a trabalhar por nazistas? Ou será que ela realmente gosta de um governo totalitário, mas na época perdeu a guerra, deixou o governo morrer sozinho, sobreviveu para tentar de novo? Porque, pelo que parece,
A Bayer não se arrependeu do que ela fez no passado, porque ela já está segregando raça de novo. Antes matava judeu. Uma coisa ela é coerente, ela só mata gente, ela só é contra gente branca, né? Porque antes ela matava judeu, né? Ajudou a matar judeu. E posso dizer que matava, produziu gás, dane-se. Ajudou a matar judeu e agora ela não dá mais, ela quer dar emprego só para negro, ou seja, ela tem um problema com brancos. Estranho para uma indústria que é alemã. Mas fazer o quê? É sinal que tem algum problema nessa empresa, mas vamos seguir em frente. E aí, para finalizar, eu vou falar aqui rapidinho sobre a questão do STF. O STF não para, né, de cometer absurdos, de meter o pé pelas mãos. Teve esse caso aí do Barroso que eu citei, mas isso já tem um tempo já. Enfim, né? O STF não para, ele não se limita, né? Mas temos o caso aí do deputado que, no desabafo, fez várias críticas e chamou aí o ministro, posso nem dizer o nome dele, sei lá, né? O ministro Alexandre de Moraes, falou N desabafos em relação a ele, até porque o deputado, que eu também não vou falar o nome, mas qualquer um pode achar isso, o deputado foi na Polícia Federal e acusado de ser antidemocrático. É uma piada que esse tipo penal não existe. Para quem sabe que não sabe o que é tipo penal é um tipo de crime, né? Vamos dizer assim, é uma redação de um crime. Por exemplo, matar alguém é o chamado homicídio. Tomar para si coisa alheia mediante violência ou grave ameaça é o roubo. Então você tem que ter na lei a definição do que é um crime. E o tipo penal antidemocrático não existe. Até porque nada é mais antidemocrático do que você não permitir que as pessoas falem o que pensem. No caso dele lá, ele foi questionado se ele defendia a intervenção militar. Ele explica no vídeo dele sobre em quais circunstâncias ele defenderia uma intervenção, enfim. Mas o cara tem o direito de falar o que ele pensa, ainda mais sendo ele parlamentar. Ainda mais. Mas qualquer um do povo tem que ter esse direito. Porque se você fala que eu não posso criticar o Supremo, isso é antidemocrático. Eu sou um cidadão, se eu defendesse o fechamento do Congresso, eu não defendo. Ou o fechamento do Supremo, eu não defendo. Defendo a substituição daqueles ministros que lá estão. Mas se você defende o fechamento do Supremo, se você defende o fim do Ministério Público, se você defende o fim da Polícia Militar, se você defende o fim da Polícia Civil, se você defende o fim de qualquer coisa, se você critica, sei lá, o Detran, cara, se você vive numa democracia, você tem que ter o direito de criticar as instituições, até porque elas são suas. Então você tem o direito de criticar. Nada é mais antidemocrático do que você falar pro cara que ele não pode falar o que ele pensa. Isso sim é antidemocrático. Isso viola a ideia de democracia. Isso viola que o cara fale o que ele pensa. Se ele é a favor de que o Supremo seja fechado, ele pode falar. Ele não pode chegar lá e jogar uma bomba no Supremo, mas falar é um direito dele. Agora, o caso do parlamentar é diferente. Por quê? Quem governa o país, governa, é o presidente, que em alguns países é o primeiro-ministro. Quem representa o Estado, o chefe de Estado, não é chefe de governo, chefe de Estado, no Brasil também é a figura do presidente. Então ele acumula as funções, como é o caso dos Estados Unidos. Mas nós podemos citar países onde isso não acontece. Em alguns países, o chefe de Estado é um presidente e você tem um primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Ou seja, um governa, o outro representa o Estado. É o caso de Portugal. Em alguns outros, tem a figura do rei, que é o chefe de Estado, e a figura do primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Indiferente disso, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, ele acumula essa função. E então o Bolsonaro, no caso, o nosso presidente atual, ele acumula tanto a função de governar quanto de representar o Brasil. Então ele é o líder da nação. Quem não votou nele pode se espernear à vontade, mas ele é o líder da nação. No entanto, os parlamentares, você vê que ali existem vários tipos de parlamentares. Não é a maioria, são vários tipos. Então, qual a função de um deputado? É dar voz àquele grupo que votou nele. Ou seja, o deputado é a voz do povo, ele não é liderança. O líder do Brasil, eu estou falando de uma forma técnica, tá? Não é para dizer que o cara é mais que ninguém. Não, não é isso não, isso é técnico. O líder do Brasil hoje é o Bolsonaro. Mas o Congresso é a voz. Então você tolir qualquer pensamento parlamentar, na verdade você está cortando a voz de todos que votaram nele. Então, supondo, nesse caso, o parlamentar teve algumas dezenas de milhares de votos, acredito eu. Eu não sei exatamente quantos votos ele teve, mas ele teve uma quantidade razoável para pelo menos estar lá
no Congresso. Então ele representa a voz dessas pessoas. Quando você não deixa ele falar o que ele pensa, você está calando na marra todas essas pessoas que deram a ele um mandato para que ele, durante esses 4 anos, represente essas pessoas, a vontade delas. Lógico, se você cala ele, você cala todas essas pessoas. Isso é antidemocrático. Isso sim é antidemocrático. Então, realmente, a revolta do parlamentar aí é válida. É extremamente válida e está totalmente correto. Porque é antidemocrático você calar a voz dele, que significa calar a voz dos seus eleitores. Isso é um absurdo. Voltando à questão do Bolsonaro na ONU, só para fechar aqui, o que a mídia não quer divulgar é que ele falou que nós somos alvos, sim, de fake news, não com essas palavras, mas nós somos alvos de ataques mentirosos sobre a queimada da Amazônia, porque não é a maior queimada esse ano, como não foi ano passado. Mentira, é uma mentira que é contada várias vezes, que as pessoas acham que é verdade. E ele criticou a perseguição ao povo, né, aos cristãos, embora o Yahoo Brasil escreveu cristões, mas ele fez uma crítica a essa perseguição que os cristãos sofrem no mundo inteiro, e nós podemos citar aí a própria China, que derruba a igreja. Nós temos aí o Papa revoltado com fogo na Amazônia, mas ele não está revoltado com o que está acontecendo na Venezuela, e muito menos com as destruições de igrejas, né, na China. Ele não se manifesta em relação a isso, que é muito estranho, é uma decepção, né? E nem com o que está acontecendo no país dele, né? Porque o país dele está virando um caos, está virando um inferno, e a gente não vê uma palavra, mas quer se meter no Brasil, juntamente com todos os outros que parecem que derrubar o Bolsonaro virou uma questão mundial, né? Embora a gente saiba por quê. Porque tudo isso está interligado.